Olá, Deus te abençoe. Bem-vindo ao 17º Congresso Apologético Pastor Natanael Rinaldi. Eu sou o pastor Joaquim de Andrade, diretor do CREA. CREA é Centro Religioso de Estudos e Informações Apologéticas. Vou falar sobre um tema muito interessante. Eu vou falar hoje sobre apologética e o evangelismo. Como o evangelismo ele se relaciona com a apologética? São a mesma coisa? Aparentemente, eles têm aí o mesmo objetivo, né? Que é acreditar na veracidade do Evangelho. Então, a apologética deveria estar simplesmente envolvida no evangelismo? Como passamos a tentar obrigar alguém a acreditar no cristianismo para persuadi-lo aí a superar o seu ceticismo? Como? Devemos ser bons apologistas para sermos bons evangelistas? Então, ou devemos ser bons evangelistas para sermos bons apologistas? É interessante porque alguns ficam presos aí na distinção entre evangelismo e apologética. A minha visão é simples. Evangelismo é primário. Então, contar a notícia sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus para a nossa salvação é a nossa atividade central. Mas qualquer evangelismo feito aí com espírito de compaixão pelos perdidos está atento às dúvidas das pessoas perdidas sobre o Evangelho. Então, não se preocupar em encontrar respostas para essas perguntas é simplesmente cruel, eu diria. Então, para mim, Atos 17 fornece aí um grande exemplo de transição perfeita entre evangelismo e apologética. Nós, apologistas, às vezes, recorremos aí para o discurso de Paulo no Areópago como modelo de apologética contextual. Mas é importante notar que Lucas nos diz que Paulo tem pregado na praça do mercado de Atenas dia após dia. E o que Paulo pregava? Paulo pregava Jesus e a ressurreição. É o que ele diz lá em Atos capítulo 17, verso de número 18. Então eu presumo que esse seja um resumo conciso do evangelho básico. E é interessante porque só depois disso, Paulo, ele é convidado para ir ao Areópago para defender esse evangelho contra as questões particulares aí dos estoicos e também dos epicuristas. Bom, o discurso lá de Paulo no Areópago, a gente vê um Paulo gracioso, tentando responder a perguntas decorrentes do evangelho que ele amava pregar. É isso. Então, pregue o evangelho e seja sensível às perguntas das pessoas sobre ele. Isso é simples, não é verdade? Em Atos 17, fornece aí um grande exemplo de transição perfeita entre o evangelismo e a apologética. As pessoas, às vezes, elas correm para o discurso do Areópago como esse modelo de apologética contextual, ou seja, não podemos ignorar a cultura. Então a gente vive num mundo ocidental, um mundo secular, e nunca foi tão difícil, meus irmãos, apresentar o evangelho de forma eficaz. Nesse ambiente aí cresce a resistência, a aceitação da mensagem cristã como representante da verdade e relevante para a vida moderna. Então nós devemos não apenas ser capazes de dizer no que acreditamos, mas também dizer por que acreditamos. Então, por que a nossa fé está fundamentada na Bíblia, na verdade? E aí a gente tem que usar as ferramentas que visam um nível de compreensão de uma pessoa. Então aí a gente vai quebrando, né, as barreiras à fé cristã e levando aí essa pessoa a um ponto onde eles são receptivos ao Evangelho. Voltando para Areópago, é importante notar que Lucas lá, ele nos diz que Paulo tem pregado na praça do mercado de Atenas, dia após dia. Pregado o quê? De novo, Paulo tem pregado Jesus e a ressurreição. É isso que ele diz lá no verso de número 18. Eu quero ler para vocês, aqui no verso de número 18, Atos capítulo de número 17, versículo de número 18. Olha só o que Paulo vai dizer no verso de número 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam, o que quer dizer este paroleiro? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos,
porque eles anunciavam a Jesus e a ressurreição. Então esta era a mensagem do apóstolo Paulo. Eu diria que isso aqui é o resumo conciso do evangelho básico. E uma coisa interessante, porque o discurso de Paulo no Areópago é esse discurso aí gracioso, né? É esse discurso aí consciente, né? Então hoje, como nunca antes na história da igreja cristã, nós somos chamados aí a dar a razão da esperança que é em nós. Então nós temos uma obrigação, dar razões. As pessoas têm inúmeros questionamentos, então nós devemos dar as razões da nossa esperança. Então, mesmo para o observador mais casual, a visão de mundo, de vida, em nosso país, por exemplo, como o Brasil, mudou dramaticamente nos últimos anos. Isso tem acontecido na Europa, isso tem acontecido também nos Estados Unidos, lugares onde eu tenho pregado o Evangelho. Então hoje, por exemplo, uns 10 anos atrás, eu estava ali no mercado Ver o Peixe, ali em Belém do Pará, ver o peso, ver o peixe, uma coisa assim. Aí eu vi duas meninas se beijando na boca. Eu fiquei escandalizado com aquilo. Claro que eu não fiquei quieto, não fiquei calado. Uma delas tomaram vergonha. Mas hoje eu seria preso. Mas uma mulher casar-se com outra mulher é ridículo. Um homem beijando outro homem num shopping, numa praça pública, é ridículo para nós. Então, em vista da lei imutável de Deus, porque está lá em Gênesis 2:24, né? Por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Agora, para as pessoas com a visão de um mundo moderno, isso faz sentido. Uma vez que você tira Deus de cena, não há mais padrão aí para uma coesão social. Não há espaço para leis transcendentes, diante das quais todos os homens são chamados a se curvar. Então hoje, o homem é o centro do universo. Importante é você ser feliz, não importa o que você está fazendo. Não importa se vai agradar a Deus, se vai agradar aos homens. O importante é você ser feliz. É o que o mundo está pregando hoje. Então, junto com essa situação, temos o relativismo religioso. Não, é verdade para você, mas para mim isso não é verdade. Então a gente enfrenta, nós apologistas, enfrentamos aí esse desafio do pluralismo religioso. Então o islamismo, por exemplo, que é a religião que mais cresce em países cristãos, por exemplo, como França e Inglaterra, aqui no Brasil, ao lado da nossa igreja, nós mudamos agora, mas estamos aqui na Vila Rosária, estamos bem ao lado de uma mesquita muçulmana. E é interessante porque eu, evangelizando os muçulmanos ali na mesquita, me deparei com 2 jovens que haviam abandonado a igreja pentecostal para se tornar muçulmano. Lá em João Pessoa, por exemplo, tem lá, antigamente o nome dele era conhecido como Pastor João de Deus, agora é João de Alá. Então ele se tornou muçulmano, pastor com várias congregações na Paraíba, se tornou muçulmano. Então veja só, antes, né, era totalmente diferente. Então, o que a gente via antigamente? Pessoas religiosas de muitas culturas e visões de um mundo diferente não estão mais nos seus lugares, estão em todos os lugares. Com essa onda migratória, o que a gente tem visto? Pessoas religiosas de muitas culturas e visões do mundo diferentes aí entraram no nosso próprio quintal. E é interessante porque agora, eu diria, os problemas que poderiam deixar com segurança para os missiólogos que trabalham nessas culturas, voltam agora para as nossas ruas, para o nosso bairro. Muitas vezes, então, no contexto religioso, o evangelista e os evangelistas, eu diria, eles levantam questões sobre a validade da mensagem do evangelho. Por exemplo, eu vi isso até num grupo de apologistas. Mas espera aí, qual é o problema não crer na Trindade? Não crer na Trindade leva alguém para o inferno? A pessoa é ignorante, não sabe nem o que é Trindade, ela vai para o inferno por causa disso? A minha resposta foi, se ela nega a Trindade por não conhecer, é uma coisa.
Agora, ela afirmar que a Trindade não existe, que a Trindade é de origem pagã, que a Trindade é de origem diabólica, que Satanás deu origem a essa doutrina, com toda certeza essa pessoa não pode ser salva. Não importa se os hinos que eles cantam como voz da verdade são belos, bonitos, te arrepia. Não importa. Se eles negam a doutrina essencial da fé cristã, não podem ser considerados cristãos. Então, não crer na Trindade leva de fato alguém para o inferno. Agora, remover objeções intelectuais não fará de ninguém um cristão. Claro que uma mudança de coração operada pelo Espírito Santo se faz necessário. E, embora a atividade intelectual seja insuficiente para levar outra pessoa a Cristo, não se segue que ela também seja desnecessária. Não podemos ignorar isso. Então vamos ver, aqui o lugar, o propósito da apologética na partilha do Evangelho com outros. A palavra apologética nunca aparece na Bíblia, mas há versículos que contêm aí o seu significado. Como a palavra Trindade também não aparece na Bíblia, mas a gente tem lá em Mateus 3, 16 e 17, as três pessoas ali. Jesus saindo das águas, a pomba vindo, o Espírito Santo na forma de uma pomba, a voz do céu dizendo: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo." Então, apesar da palavra apologética nunca aparecer na Bíblia, a gente tem versículos que sustentam isso, que contêm o seu significado. 1 Pedro capítulo 3, verso 15, eu diria o versículo mais apologético. Então Pedro vai dizer: "Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações e estai sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós." Então a palavra grega apologia significa o quê? Significa resposta, significa defesa razoável, não significa pedir desculpa, nem significa iniciar aí um diálogo intelectual. Significa fornecer respostas razoáveis às perguntas, e perguntas honestas. E fazer isso com muita humildade, com respeito, com reverência e também com amor. Então, este versículo de 1 Pedro 3,15, o que ele sugere? Ele sugere, portanto, que a maneira pela qual se faz apologética é tão importante quanto as palavras expressas. E Pedro nos diz nesta passagem que os cristãos, devem estar sempre prontos com respostas para aqueles que nos perguntam sobre a nossa fé. A maioria dos cristãos, eu diria que tem muito estudo pela frente antes que este versículo se torne uma realidade prática em seus esforços evangelísticos. Tem muita gente evangelizando aí que não sabe nada do Evangelho. E é importante, pastor, mas o Espírito Santo é quem nos usa. É verdade, é importante também a atuação do Espírito Santo, mas você tem que saber o que você crê. Você tem que saber o porquê você crê. Então, outra questão que surge frequentemente numa discussão sobre os méritos e o lugar da apologética é: qual a relação da mente, da razão, com o evangelismo? A mente desempenha algum papel nesse processo? E os efeitos da queda? Então, o homem não está morto em ofensas de pecados? A Bíblia não diz que não devemos saber nada entre os homens, exceto Jesus Cristo e esse crucificado? Então, por que temos que nos envolver com a apologética se o Espírito é aquele que realmente provoca o novo nascimento? Eu acho que você concordará que hoje muitos cristãos que estão aí firmemente convencidos de que responder às questões intelectuais dos incrédulos é uma perda de tempo ineficaz. E, infelizmente, eles acham que qualquer envolvimento na mente do intercâmbio do evangelismo aí equivale a um esforço humano, na verdade, apenas dilui a obra do Espírito. Mas o cristianismo prospera com base na inteligência e não na ignorância. Então, se uma verdadeira reforma acompanhar o avivamento pelo qual muitos de nós oramos,
Então ele deve ser algo da mente e também do coração. Não vamos ignorar aqui essa questão do coração. Foi Jesus quem disse: bem-aventurado é aquele que lê e entende. Então ele convida ao nosso escrutínio e investigação antes e depois da conversão. Nós devemos amar a Deus com a mente, bem como com o coração e também com a alma. Na verdade, a igreja primitiva, ela foi poderosa e bem-sucedida. Por quê? Porque pensou e amou mais que o mundo antigo. Então, nós não estamos aí indo muito bem hoje. Infelizmente, eu tenho rodado alguns países, tenho rodado o Brasil de norte a sul, leste a oeste. As pessoas estão mais preocupadas com suas emoções. O que eu penso não é importante. O importante é que eu sinto. Muito cuidado. Raciocinar é algo que vem ao cristão. O nosso culto tem que ser um culto racional. Mas a maioria dos cristãos hoje parece preferir experimentar o cristianismo mais do que pensar ou tentar explicar o cristianismo. Mas considere de novo o que Jesus disse em Mateus, capítulo de número 13, versos de número 23, se eu não me engano. Mas, falando ali da semente, né? O que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. E diz Jesus, e dá fruto. E produz então um 100, outro 60, outro 30. E todos que ouviram isso de Jesus, né? Ele disse então, mas apenas a boa terra que recebeu a semente compreendeu. Também não podemos esquecer que no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versos de número 33, quando o Espírito levou Filipe lá, junto à carruagem do eunuco etíope, o que a gente observa ali? Ele estava lendo o livro do profeta Isaías, estava lendo lá o capítulo de número 53, e ele perguntou, Filipe perguntou, você entende o que você está lendo? O eunuco respondeu, como poderei entender se alguém não me ensinar? Como é que eu posso entender se alguém não me explicar? E aí, em Atos, capítulo também de número 8, Atos 18, Atos 18, verso 4, Paulo lá em Corinto estava discutindo na sinagoga todos os sábados, e ele estava tentando persuadir os judeus e os gregos. Atos capítulo de número 19, Paulo lá em Éfeso, ele entrou na sinagoga e ele continuou a falar corajosamente por 3 meses, raciocinando e persuadindo-os sobre o reino de Deus. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos na cidade de Roma, Romanos capítulo 10, verso 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então veja, novamente a ênfase está em ouvir com o quê? Com percepção daquilo que está ouvindo. Ainda escrevendo também aos irmãos na cidade de Corinto, 2 Coríntios capítulo 5, verso 11, o que Paulo vai dizer? Nós persuadimos os homens. E eu estava lendo o dicionário de Vine, que é um dicionário maravilhoso, você deve ter na tua casa. Então você está vendo aqui, eu tenho várias estantes como essa que você está vendo aí atrás, cheia de livros. E o dicionário expositivo de Vine tem mais de 6.000 palavras. Então ele descreve esta palavra grega da seguinte forma: persuadir, aplicar a persuasão, prevalecer ou vencer, provocando uma mudança de opinião pela influência da razão ou das considerações morais. Então, todas essas palavras, persuasão, diálogo, discurso, disputa, argumentar, apresentar, evidências, raciocinar, eu diria que são veículos de comunicação e estão no cerne do modelo evangelístico do próprio apóstolo Paulo. Eu diria que é o modelo evangelístico clássico de Paulo. Pode haver uma fé salvadora sem compreensão? Pode haver compreensão sem raciocínio? A Bíblia parece dizer que não. E Paulo exorta os crentes lá em 2 Timóteo, capítulo de número 2, verso 15, procura apresentar-te a Deus
aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então nós, cristãos, apologistas, eu digo que todo cristão tem que ser um apologista. Todo cristão tem que ser um evangelista. Então nós devemos estudar. Para quê? Para nos mostrarmos aprovados diante de Deus. Obreiros que não precisam se envergonhar. Aqui em São Paulo, nós temos a Praça Ramos de Azevedo. Todos os dias nesta praça estão ali as testemunhas de Jeová. E eles ficam horas e mais horas. Se você chegar às 8 horas da manhã, já tem testemunha de Jeová ali. Até 8 horas da noite você vai encontrar testemunha de Jeová ali. E é incrível, meus irmãos. Eu trabalhei muitos anos ali na Barão de Itapetininga, trabalhei no ICP, depois eu trabalhei também na Agir. E sempre que eu vou lá na Praça Ramos de Azevedo, nós encontramos a testemunha de Jeová e sempre tem um crente ali sendo confundido pela testemunha de Jeová. Então seria um grande erro supor, por exemplo, que todos os homens estão aí igualmente bem preparados para receber o Evangelho. Não, não é verdade isso. Você, por exemplo, universitário, que aí estuda na USP, na PUC, na Unicamp, na UERJ, UFRJ, sei lá onde, você que estuda numa universidade aí federal, estadual, pública e até particular, a gente sabe que as pessoas têm inúmeros questionamentos. Como você vai falar de Jesus para ela, se você nem sabe quem é Jesus? Como você vai falar de Deus, se você nem sabe quem é Deus? Se você não consegue provar nas Escrituras o que você crê? Como você vai poder anunciar o Evangelho para essa pessoa? Então, é verdade que o decisivo é o poder regenerativo em conexão com certas condições, eu diria aí, prévias para a recepção do Evangelho. Então, eu não quero fazer aqui uma remoção de objeções intelectuais, né? Então, eu não quero dizer que essa remoção de objeções intelectuais fará aí de um homem um cristão. Então, nenhuma conversão jamais foi realizada por meio de argumentos. Uma mudança de coração também é necessário. Mas porque o trabalho intelectual é suficiente, não se segue aí também que seja desnecessário. Não. Porque esse trabalho intelectual é insuficiente, não podemos ignorar a razão, não podemos achar, por exemplo, que é desnecessário completamente o trabalho intelectual. Então, Deus pode, é verdade, superar todos os obstáculos intelectuais através do exercício imediato do seu poder regenerativo. E, às vezes, Deus faz isso. Agora, Ele faz isso muito raramente, viu, meu irmão? Então, geralmente, Deus exerce o seu poder em conexão com certas condições da mente humana. Geralmente, Ele não traz para o reino inteiramente alguém sem nenhuma preparação. Existem as exceções, mas, na regra, o Evangelho é pregado, a pessoa ouve o Evangelho por intermédio de um rádio, de uma televisão, da internet, enfim. Aí a gente tem as respostas individuais, né? As pessoas respondem ao Evangelho por vários motivos. Alguns por causa, por exemplo, de um problema, um sofrimento, da dor, de uma crise. Outros por alguma necessidade emocional, como solidão, culpa, insegurança e etc. Alguns também abraçam o Evangelho, fazem aí por medo de um julgamento divino. Então, conhecer a Cristo traz um processo de cura, de esperança, à experiência humana. Conhecer Cristo é encontrar conforto para a dor, aceitação para a insegurança, a baixa estima, perdão para os pecados e também para a culpa. É interessante porque outros parecem ter questões intelectuais que bloqueiam a sua abertura para aceitar a credibilidade da mensagem cristã. Então, estes aí finalmente encontram em Cristo as respostas às dúvidas e questões intelectuais. Então, aqueles que hoje estão aí ativamente envolvidos no evangelismo e na apologética, reconhecem aí prontamente a necessidade desse tipo de informação para testemunhar a certas pessoas. E eu diria que há muitos céticos e ateus por aí hoje,
mais do que havia há 20 anos atrás. Então hoje você tem que saber, por exemplo, questões atuais, aborto, ideologia de gênero, homossexualismo. Sabe, essas coisas nós temos que estar informado. Socialismo, parece um absurdo, né? Mas tem crentes abraçando o comunismo, dizendo não, isso é socialismo. Você sabe a diferença entre socialismo e comunismo? Tem diferença? Então essas questões são extremamente importantes na apologética. Eu não estou dizendo que você tem que ler o Capital de Karl Marx, não é isso. Não, mas o básico você tem que conhecer. Então, aqueles que estão aí hoje envolvidos com o evangelismo têm que saber da necessidade das pessoas hoje. Então nós podemos ver mais claramente aonde nós estamos como cultura. Então temos que dar uma boa olhada no mundo, por exemplo, de Paulo no primeiro século. Como é que Paulo viveu? Os primórdios aí do cristianismo floresceram numa cultura greco-romana. E uma cultura, eu diria, mais brutal, que proibia, por exemplo, para menores do que a nossa. Então nós encontramos aí Paulo adaptando a sua mensagem de grupo a grupo. Por isso ele vai me dizer, me fiz de judeu para ganhar o judeu, e aí vai. Então Paulo fraco para ganhar o fraco. É interessante porque ele esperava que certas coisas estivessem em vigor quando ele se aproximasse aí das comunidades judaicas e das sinagogas de cidade em cidade. Então ele sabia, o apóstolo Paulo, que ele encontraria um grupo que já tinha certas crenças que não estavam em contradição com o evangelho que ele pregava. Eles eram monoteístas. Então eles acreditavam em um Deus. É interessante porque eles também acreditavam que esse Deus havia falado com eles nas Escrituras, que havia lhes dado diretrizes morais absolutas para o comportamento deles, como os 10 mandamentos. Mas quando Paulo foi à comunidade gentia, então ele não tinha tais expectativas. Lá ele sabia que ele enfrentaria uma cultura que era politeísta, uma cultura de muitos deuses, biblicamente ignorantes, que viviam aí todo tipo de estilo de vida pervertido e perverso. E meus irmãos, é no Areópago, em Atenas, que Paulo pregou o evangelho. Então, ele modificou um pouco a sua abordagem. Veja que no Areópago, Paulo fala de filosofia. Nós sabemos que Paulo era um homem extremamente culto. Então, Paulo citou lá o poeta Cleantes. É interessante isso, meus irmãos. Paulo usou da filosofia para pregar o evangelho. Então, o que nós observamos? Ele falou de Deus, mas em termos de sua presença, do seu poder, e até citou a verdade de um poeta grego, como eu falei aqui, para conectar com esses pagãos e transmitir o ponto de vista, porque Paulo lá em Atos 17, 28, Paulo disse, nós somos descendência de Deus. Há 100 anos, eu diria que a grande maioria dos brasileiros refletia praticamente uma mentalidade cristã. Cristã e católica, acreditando em Deus, tendo aí um respeito básico pela Bíblia, tendo fortes convicções sobre o que é certo e o que é errado. Esse tipo de brasileiro ainda hoje pode ser encontrado em pleno século XXI. Mas a igreja e os cristãos estão tendo o mesmo impacto na comunidade pagã? Porque dia 12 é o dia de quem? É do Senhor Jesus? Ainda que alguns cristãos coloquem o adesivo no seu carro, o Brasil é do Senhor Jesus. Não é verdade, dia 12 de outubro é dia de Aparecida, não é o dia do Senhor Jesus. Uma semana antes, às vezes até um mês antes, tem pessoas caminhando, meus irmãos, aí na Dutra, para chegar até a cidade de Aparecida, horas e mais horas, outros de joelho, outros carregando cruz. Porque o Brasil é do Senhor Jesus? Não, mas ainda existem brasileiros que têm essa formação, eu diria chamada de cristã, né? Que mantém crenças que são compatíveis com o cristianismo histórico. Então, para evangelizar essas pessoas, nós temos um trabalho difícil pela frente. Nós teremos que usar nossa mente, temos que usar o nosso coração para tornarmos aí
tudo para todos os homens, a fim de salvar alguns. Então, eu diria que há uma variedade de abordagens. Ao considerarmos como nós cristãos, podemos ter um impacto na nossa sociedade cada vez mais fragmentada, a gente precisa ter em mente que muitos não partilham da nossa visão cristã do mundo e alguns são abertamente hostis a ela. Na verdade, um professor universitário cristão, por exemplo, ele sente o maior impedimento ao progresso social neste momento é o que nós chamamos aí de comunidade cristã fanática ou dogmática. Então, quem faz parte dessa comunidade cristã fanática ou dogmática? Somos nós. Sou eu, você. Se nós pudéssemos apenas relaxar um pouco e chegar a um acordo em algumas questões, o Brasil talvez seria muito mais feliz, não é verdade? Então, fala tanto em tolerância religiosa, né? Tolerância religiosa não é você deixar de falar a verdade. Tolerância religiosa não é você ignorar a fé do outro. Tolerância religiosa é você falar a verdade em amor. Então, a aceitação total do estilo de vida das outras pessoas, as escolhas pessoais de qualquer pessoa, se ele é petista, se ele torce por Corinthians, não é santista, eu tenho que suportar essas pessoas, eu tenho que amar, eu tenho que levar o amor de Deus a esses corações. A Bíblia nos chama para ser o quê? Sal e luz. Sal e luz aonde? No nosso mundo. Então, como nós podemos ser tão eficazes? Bom, eu não tenho uma resposta completa, mas eu direi a você que depois de mais de 39 anos agora de ministério, tempo integral, eu poderia dizer para você o que não está funcionando. Aí eu posso. E pela minha observação, eu diria que muitos cristãos estão tentando abordar as questões horrendas dos nossos dias com, eu diria, umas 3 abordagens aí que não são muito eficazes. Por exemplo, abordagem defensiva. O que é isso, pastor Joaquim? Então, muitos cristãos estão aí perguntando principalmente, né, quão fortes são as nossas defesas? Qual é a altura dos nossos muros? Esta mentalidade de barricada produziu aí uma grande parte da subcultura cristã. Então temos a nossa própria língua, temos a nossa própria literatura, temos nossos heróis, temos as nossas músicas, costumes, sistemas educacionais. É claro que precisamos de locais de apoio e companheirismo. Mas quando Paulo ele descreve a guerra espiritual lá em 2 Coríntios, capítulo 10, ele realmente inverte a imagem. É o inimigo que está atrás dos muros, dentro das fortalezas do erro e do mal. E é interessante porque Paulo descreve os cristãos como aqueles que deveriam montar ofensivas contra esses muros para derrubar aí as coisas elevadas que se exaltaram acima do conhecimento de Deus. Então nós devemos tomar o terreno e não apenas mantê-lo. Tem uma outra abordagem, que é a abordagem derrotista. Como é que é essa abordagem? Então outros cristãos já desistiram. Não vamos evangelizar, não vamos ter escola bíblica dominical, ninguém vem, não vamos evangelizar, não. As coisas estão ruins, não adianta, os meus esforços são insignificantes, não vai mudar nada. Afinal, a gente está vivendo aí os últimos dias. Olha a guerra da Croácia, olha aí o terremoto no Afeganistão, olha aí a guerra agora em Israel, na Palestina. Jesus mesmo disse que as coisas iriam piorar cada vez mais. Isso até pode ser verdade, mas pode não ser. Jesus disse que ninguém sabe o dia e a hora da sua vinda. E é interessante, o grande reformador Martim Lutero, ele teve a ideia certa quando ele disse: se Jesus viesse amanhã, eu plantaria uma árvore hoje e pagaria minhas dívidas. No meu caso está mais fácil plantar uma árvore, pagar as dívidas está mais difícil. O Senhor pode muito bem estar próximo. Ele também pode demorar um pouco, como a gente não tem certeza. Então o que a gente tem que fazer?
deveríamos procurar preparar a nós mesmos, aos nossos filhos, para viver para Ele no mundo aí da tecnologia, no mundo aí da inteligência artificial, do microchip, né? No mundo do século XXI. E aí tem aquela outra abordagem, que é a abordagem devocional. Então, outros cristãos estão tentando dizer algo sobre a sua fé, mas infelizmente só conseguem compartilhar a sua experiência religiosa pessoal. Ah, Jesus mudou a minha vida. Jesus mudou meu coração. Ah, eu bebia, não bebo mais. Ah, eu usava droga, não uso mais. Ah, eu falava palavrão, não falo mais. É interessante essa abordagem devocional. Então, eu diria que é verdade que Paulo fala de nós como cartas conhecidas e lidas por todos os homens. A nossa vida, que eu diria experiência com Cristo, é um testemunho válido. Mas há outros na cultura com vidas mudadas. Então você tem pessoas que bebiam, não bebem mais no Jeová, bebiam, não bebem mais nos mormons, bebiam, não bebem mais nos adventistas, por exemplo. Então você tem aí, em outras religiões, pessoas que estão vivendo uma vida moral melhor do que muitos crentes. Então há outros na cultura com vidas mudadas. E não foi Jesus quem fez a mudança. Então o evangelismo hoje, ele deve ser algo mais do que uma troca de experiências. A gente tem que aprender, nós devemos aprender como fundamentar a nossa fé nos fatos da história e também nas reivindicações de Cristo, porque nós sabemos que Cristo é o único fundamento, é o único caminho, é o único meio de reconciliação, é só Ele quem pode perdoar os pecados. Então a gente tem que aprender como fundamentar a nossa fé, eu diria nos fatos, que Jesus não é um mito, não é uma lenda, é um fato da história, e também nas próprias reivindicações de Cristo. Então devemos fazer com que os outros lutem com Jesus e não apenas com a nossa experiência. É interessante isso, né? Porque eu quero concluir a minha palestra aqui dizendo o seguinte, e existem princípios que são fundamentais, princípios que são importantes, que nós devemos ter em mente se nós quisermos aí ser eficazes no nosso evangelismo. Então, se nós queremos ser eficazes em nosso evangelismo, queremos ver outros conhecendo a Cristo através do nosso testemunho individual, a gente tem que ir até as pessoas. Quem é que está aí batendo de porta em porta todos os dias para pregar um outro evangelho? Que igreja você conhece que tem homens, todos os homens indo de porta em porta? Todos os homens na igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias são missionários. Que igreja que as pessoas estão distribuindo livros gratuitos de porta em porta? Então, a igreja não está indo. E o que o diabo faz? Levanta esses grupos como adventistas, mormons, testemunhas de Jeová. Eles estão indo de porta em porta. Porque o cerne do evangelismo é que os cristãos tomem a iniciativa de realmente sair e pescar homens. Atos capítulo de número 17, verso de número 17, descreve para nós como Paulo foi eficaz em sua época. O texto de Atos 17, verso 17, diz: de sorte que disputava na sinagoga com os judeus religiosos todos os dias na praça com os que se apresentavam. Então comunique-se com as pessoas, envolva-os, compartilhe o evangelho. Compartilhar o evangelho envolve comunicação. Sabe, pega o teu celular, pega o teu computador, pega o teu tablet, o teu notebook, né? Usa para o seu trabalho, tudo bem, mas usa para evangelizar. Usa para compartilhar o evangelho de Cristo com essas pessoas. Então as pessoas devem estar focadas e devem compreender o evangelho. Você tem que entender o que é o evangelho para responder o evangelho. É nossa responsabilidade como cristãos
deixar isso o mais claro possível para que todos que quiserem ouvir entendam o Evangelho. É interessante porque Paulo, escrevendo aos irmãos lá na cidade de Corinto, 2 Coríntios capítulo 5, verso 11, Paulo vai dizer assim, que sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. Espero que as vossas consciências também sejamos manifestos. Nas vossas consciências, se eu não me engano é assim que o texto diz, né? Espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. 2 Coríntios capítulo 5, verso 11. Então a gente tem que se relacionar com as pessoas. O testemunho eficaz, ele envolve não apenas uma transmissão de informação bíblica, inclui também estabelecer um relacionamento com a outra pessoa. Os corações, assim como a cabeça, devem se encontrar. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Tessalonicenses 2, verso 8, assim nós, sendo-vos tão afeiçoado, de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossas próprias almas, porquanto nos éreis muito queridos. Muito importante removermos as barreiras. Então, parte da nossa responsabilidade na comunicação do Evangelho envolve ter a capacidade de eliminar o obstáculo. É interessante porque quando falamos com um adepto de seita, a nossa atitude normalmente é o quê? Criticar o líder religioso. Não faça isso. Porque Charles Taze Russell era um adúltero. Charles Taze Russell vendeu um trigo milagroso. Joseph Smith teve 84 esposas. Ellen White era racista. Não vá para esse princípio. Não entre por esse caminho. Nós temos que eliminar alguns obstáculos. A gente tem que levar a mensagem pura, o evangelho verdadeiro, a mensagem séria, cristã, meu irmão. Então, quando Deus enviou o profeta Jeremias, sabe o que Deus disse? O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho na sua boca as minhas palavras. Está lá no livro de Jeremias, capítulo 1, verso 9 e 10. Então, às vezes, a nossa tarefa também é de demolirmos demolição espiritual. Temos que remover o falso para que as sementes da verdade possam criar raízes. Eu falei aqui, por exemplo, do Voz da Verdade, dos unicistas, como o Tabernáculo da Fé, Igreja Pentecostal Unida do Brasil e tantas outras seitas que negam a doutrina da Trindade. Então nós temos que remover do coração, da mente dessas pessoas, esse erro que está aí plantado pelo diabo na vida delas. E quando nós removemos o falso e a semente da verdade cai nesses corações, por isso que quando eu estou num debate, por exemplo, as pessoas sempre questionam, quem ganhou o debate? Eu não tenho o propósito de ganhar debate. Meu propósito, acima de tudo, é mostrar a verdade. Não só aquela pessoa com quem eu estou debatendo, mas os ouvintes, e fortalecer a fé de muitos irmãos que também estão acompanhando esses debates. Então, a apologética, às vezes, serve nessa função de preparar o caminho para Deus na vida de alguém. Então, explica o evangelho a outras pessoas. Nós precisamos hoje de um exército de cristãos que possam apresentar a mensagem de uma forma consciente, de uma forma clara, ao maior número de pessoas possíveis. Então, Lucas diz aí de Lídia. Está lá no livro de Atos ainda, capítulo 16, verso 14. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então eu quero compartilhar com você, ainda hoje, 4 elementos essenciais para você comunicar o evangelho. E aqui
nesse texto de Atos, capítulo 16, verso 14, a gente tem esses 4 elementos. Primeiro, alguém falando. Quem estava falando? Paulo. O que Paulo estava falando? O Evangelho. Quem estava ouvindo? Lídia. E o Senhor abrindo o coração de Lídia. Então, sempre que você for evangelizar alguém, convide esta pessoa a receber Cristo no seu coração. A gente pode ser aí muito claro nas nossas apresentações, né? Mas podemos ser ineficazes. Sabe por quê? Porque deixamos de dar a alguém a oportunidade e o incentivo para essa pessoa dar o primeiro grande passo da fé. Lá em 2 Coríntios, no capítulo de número 5, verso 20, Paulo diz o quê? Que eu e você somos embaixadores da parte de Cristo, como se de Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Outra coisa importante, faça todos os esforços aí, por todos os meios, para estabelecê-los na fé. Então, fica com essa pessoa, fica com eles, né? Baseie-os nas Escrituras, ajude-os a ter a certeza da sua salvação, torne-os ativos aí na sua comunidade, na sua igreja. Isso é importante. Sabe, meus irmãos, nós não queremos gastar tempo, não temos tempo, né? Esse é o argumento que nós damos muitas vezes aí, dizemos não temos tempo. Uma vida vale mais do que o mundo todo. Não se esqueça disso. Você é importante para Deus. Deus quer usar você para resgatar pessoas do inferno. Pessoas que estão aí cegadas pelo diabo, em seitas como Adventistas do Sétimo Dia, Voz da Verdade, Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, os Mormons, Testemunha de Jeová, sabe? Igreja da Unificação, Espiritismo, Candomblé, Umbanda, Catolicismo e tantos outros grupos. Essas pessoas precisam conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então essas pessoas podem ser livres de verdade, conhecendo Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas você não pode se esquecer desses princípios. Você não pode se esquecer que é importante sabermos o que cremos, sabermos o porquê cremos e sabermos o que o outro crê à luz daquilo que nós cremos e saber refutar aquilo que o outro crê à luz daquilo que nós cremos. Então, eu espero que essas palestras do 17º Seminário Apologético Pastor Natanael Rinaldi seja de grande valia para a tua vida, para a salvação dos teus amigos, dos teus familiares. Por quê? Porque fazer apologética atrás de uma mesa é uma coisa. Fazer apologética indo de porta em porta é outra coisa. Fazer apologética na igreja é uma coisa. Fazer apologética na universidade é outra coisa. E Deus quer que você seja sal e luz. Seja sal e luz, luz nas trevas, sal neste mundo insípido. Preste atenção nisso. Você foi chamado por Deus para testemunhar da grandeza de Deus, testemunhar do amor de Deus. Isso é evangelismo. Mas sabe, a gente tem que dar a razão da esperança que é em nós. Temos que batalhar pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Então você tem que ir. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Por quê? Porque você está indo. Porque você está batendo nas portas do inferno. E se você bater, elas não vão prevalecer. Por isso que eu vou na mesquita muçulmana, por isso que eu vou no Salão do Reino, por isso que eu vou na Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, por isso que eu vou lá no terreiro de Umbanda, porque eu creio que isso que Jesus disse é a verdade.
Porque eu creio que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. E eu sou a igreja do Senhor Jesus. Não se esqueça disso. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Não se esqueça, para isto o Filho de Deus se manifestou, destruir as obras do diabo. Que Deus te abençoe, fica na paz. Qualquer coisa, entre em contato com a gente. Vai ser colocado aí o nosso contato. Você pode entrar no nosso site, você pode me encontrar nas redes sociais, PR Joaquim Andrade. Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, enfim, estamos à inteira disposição. Se você quer saber mais do Evangelho, conta conosco. Deus abençoe, fique na paz.